Palmeiras praticamente fechou a contratação de Marlon Freitas do Botafogo, aparentemente por 5 milhões de euros ou 6 milhões de dólares, e um salário acima de R$1 milhão. Bom, vamos conversar um pouquinho para entender se é uma boa contratação, se não é, como ele poderia jogar, enfim, nessas questões. Bora para a vinheta e depois a gente vai para o vídeo. Entrando no vídeo, peço sempre a vocês que deixem o like, se puderem deixar o hype também, se inscrevam no canal caso não estejam inscritos, e também se gostam de futebol brasileiro para além de futebol de Palmeiras, se inscrevam nos canais do Sai Jogando que estão na descrição do vídeo, talvez também como colaboração aí na parte de inscrição. Já aviso também que provavelmente vou fazer uma live hoje ou nos próximos dias com o Vasco, que é colaborador aqui do canal, para falar sobre o orçamento do Palmeiras na temporada. Então por isso também não vou focar tanto no aspecto financeiro da transação, só dar um pitaco sobre quanto eu acho viável em si a contratação em si, né? Não planejamento a longo prazo, isso eu vou deixar para falar na live com o Vasco. Bom, vamos falar então do Marlon. Jogador que a gente se lembra desde o Atlético Goianiense, eu pessoalmente inclusive nem lembrava, né? Aliás, lembrava, mas tinha me esquecido, né? Lembro dele na passagem do Atlético Goianiense, não fazia mais a relação do jogador que está muito bem no Botafogo, né? Capitão do Botafogo, considerado ídolo no Botafogo, um jogador interessante, mas a gente tem que entender um pouco o que ele pode entregar, se é o tipo de jogador que o Palmeiras deveria contratar, claro, ao meu ver, né? Bom, quando a gente tem que partir primeiro de um lugar, né? O Palmeiras hoje tem um problema estrutural na volância, né? E não é só na posição de 5, né? O Palmeiras, desde que o Danilo saiu, não tem um camisa 5 capaz de ser titular do clube, nesse momento da história do clube. Aníbal Moreno jogou 3 meses, e como quase todos os jogadores que chegaram na era do Abel Ferreira, né? Não os jogadores que já estavam aqui, pioraram quando chegaram ao Palmeiras. Emiliano Martinez é uma contratação injustificável, é um cara que era reserva do Charles na Dinamarca, reserva do Matheus Fernandes no Bragantino, ou seja, um jogador que, não, assim, você pode até imaginar que ele tenha potencial para evolução, mas a carreira dele aponta para um jogador que não tem condições de jogar no Palmeiras. Como eu sempre falo, acho que ele pode se encontrar no futebol profissional como terceiro zagueiro, pelas características que ele tem. É um jogador lento para ser volante, acho um jogador de certo modo parecido com o Fuchs, com um passe pior do que o Fuchs, né? Mas acho que talvez como terceiro zagueiro ele possa apresentar mais do que como volante. Aníbal Moreno já foi vendido por $7, se eu não me engano, e o Emiliano Martinez tem tudo para ficar no Palmeiras para 2026. Então, a camisa 5 do Palmeiras é um problema desde o final de 2022, né? Então a gente já passou 23, 24 e 25 sem um camisa 5 capaz de ser titular do Palmeiras, certo? Aí a gente olha para a posição de 8. E como eu falo, desde que o Evangelista chegou, desde que o Andreas chegou, esses jogadores não são 8. O Andreas deu entrevista agora há pouco, né, alguns dias atrás, um mês atrás, não sei, falando que a preferência dele é para jogar de 8. A questão é, a gente não pode simplesmente tomar a preferência do jogador. No Brasil, o Andreas tem capacidade de ser 8? Absolutamente. É um jogador muito técnico, com muita capacidade de jogar praticamente em qualquer lugar do meio de campo que ele quiser. Eventualmente até como 5, dependendo do plano de jogo que você tem. Se você é um time com bastante posse de bola, com uma defesa muito sólida e rápida, com laterais mais defensivos, você pode ter um Evangelista como 5. Ele jogou determinados momentos no Palmeiras como o único meio-campista, né? E não foi mal ele especificamente, né? O sistema que não funcionou. Então, assim, o Andrés tem capacidade de jogar em todas as posições. Agora, por característica, ele é um grande terceiro homem de meio de campo. A mesma coisa que eu vou falar para o Andrés vale para o Evangelista, dadas as proporções. O Andrés é muito mais técnico, muito mais jogador do que o Evangelista. O Andreas não é um jogador de grande intensidade, não é um jogador de longas perseguições individuais, não é um jogador especificamente bom em marcação, em posicionamento defensivo para interceptação ou qualquer coisa do tipo. Ele não tem como valência essas características. Ele faz isso razoavelmente bem? Faz. Como um grande jogador costuma fazer tudo no mínimo razoavelmente bem.
ele é especificamente bom nessas questões? Não, de forma alguma. O que isso implica? Que um jogador como o Evangelista ou como o Andreas, para ser um bom 8, ele exige ter ao lado dele um 5 de muita intensidade e que compense a falta dessas valências nele. Um Danilo, por exemplo, ao lado do Andreas Pereira, seria uma ótima dupla de 5 e 8, porque o Danilo é um cara extremamente intenso, que consegue defender os dois lados do meio de campo, dar cobertura aos dois lados, ele consegue fazer a primeira transição zaga em meio campo com grande qualidade de passe curto, com drible, com transição rápida. Então é o tipo de jogador que te garante garante ao 8 menos preocupação defensiva, né? Então o Andreas ao lado de um Danilo jogaria tranquilamente como 8. Ele fez isso no Flamengo, um time que tem muito mais posse do que o Palmeiras, era muito mais tranquilo você fazer ele jogar como 8. Agora, se você tem um 5 mais posicional, como o Emiliano Martinez e como o Fabinho, se é que vai vir, eu duvido que venha, mas se vier, é um grande jogador, mas de uma característica também específica, já não tem mais a intensidade que tinha aos 28 anos, aos 26, né? Você exige do Andreas um tipo de jogo que ele não é capaz de fazer, não é capaz de entregar, de muita intensidade, de perseguição longa, de coberturas mais longas. Então você vai cansar o jogador sem que ele possa te entregar o bom passe, a boa associação, a movimentação em todo o meio de campo. Então quando eu falo que o Andreas não é 8, é porque idealmente as características dele apontam mais para um terceiro homem de meio de campo ou para um meia central, aquele cara que vai fazer a associação entre todos os setores, do que um 8. E de fato ele jogou pouco como um 8-8 no Palmeiras, né? Ele foi jogar bem, de fato, como um terceiro homem de meio de campo. E eu falo isso porque, algo que eu expliquei em alguns momentos, né, durante a temporada, quando o Rio sai e entra Andreas ou Evangelista, a gente deixa de ter uma dupla de volante para ter um 5 e um 8, um à frente do outro. Justamente porque você vai precisar do Aníbal fazendo a cobertura inteira e um outro que vai jogar mais um quadrado do meio de campo, por causa da característica do Evangelista e do Andreas. Mais uma vez, se você tem um Danilo, ele vai conseguir fazer toda essa transição dos dois lados do campo e ainda entregar a transição defesa-ataque. Se você tem um Aníbal, que é até razoavelmente defensivamente, mas ofensivamente é um jogador bem fraco, você perde a associação, você perde o primeiro passe e, portanto, você perde o meio-campo. Foi o que aconteceu com o Palmeiras, tanto com o Evangelista quanto com o Andreas Pereira. Quando você tem, porém, tanto o Andreas quanto o Evangelista, eles se compensam nesse aspecto defensivo e conseguem constituir a associação do meio de campo de modo que você não perca a evolução do time da defesa para o ataque. Durou pouco, porque o Evangelista se machucou e o Abel não teve culhão, como nunca tem, para usar a base nesse lugar do meio de campo, né? Aliás, ele não usa praticamente lugar nenhum como uma aposta, né? É só os jogadores que realmente se impõem em campo, como Alan, como Endrick, como Estevão, enfim, né? Então, a mesma coisa para o Evangelista, certo? Então a gente tem dois jogadores no elenco que no fundo não são 8s. Eles dependeriam de características de jogadores específicos ao lado deles para que eles pudessem jogar como 8. Você pode jogar com o Evangelista e Andreas, mais um 5? Pode, tranquilamente. A questão é que aí você não tem substituto, certo? Então se você joga com Andreas e Evangelista, você não tem substituto profissional. Eu vou chegar no caso do Larsson. Então, vamos pensar rapidamente no time do Palmeiras com o Rios, né, que muita gente critica. Para mim é um jogadoraço, um craque de bola, e eu acho que jogado muito à fogueira no Palmeiras. O Rios era um jogador com uma característica de 8, tal como a gente imagina ideal, né, aquele cara que vai percorrer principalmente um lado do campo, deixando 5 no outro lado do campo, vai fazer cobertura e vai fazer transição a partir do segundo toque, né, ali o 5 pegar essa bola da defesa, dar para o 8 e ele começar a construir. O Rios no Palmeiras tinha que marcar, armar e fazer a transição defesa e ataque praticamente sozinho, e ele fazia tudo isso muito bem. E foi mal quando foi colocado na fogueira como 5 ou em posições que ele estava sozinho no meio de campo, certo? A gente não tem esse jogador no Palmeiras. Esse jogador que vai marcar com intensidade, vai armar com velocidade, vai fazer transição rápida, é capaz de associar, mas é capaz também de fazer transição. A gente não tem esse jogador, que é um 8 ideal para o que a gente pensa hoje modernamente, né? Um jogador como Bruno Guimarães, por exemplo, na seleção brasileira, que eu nem morro de amores, mas por característica esse jogador. E já que eu falei de seleção brasileira, Andreas e Evangelista
tem uma característica muito mais parecida com a do Paquetá, esse terceiro homem que vai chegar para finalizar de fora da área, vai fazer uma associação com o 8 em vez de ser o 8, né, vai percorrer todo o centro do meio de campo, o círculo central, se associando com os 4 cantos do campo. Né? Então são jogadores muito mais parecidos por característica com Paquetá do que com Bruno Guimarães, já que a gente está falando de seleção brasileira rapidamente. Andréas, Paquetá, Evangelista não conseguiriam fazer uma dupla de volância com o Casemiro, porque é um jogador mais posicional e você precisa de um 8 mais intenso. Por isso que o Bruno Guimarães é provavelmente o 8 da Copa, sem muita discussão, porque só ele é capaz, entre esses jogadores, de fazer uma dupla com o Casemiro. Isso é questão de característica, não é questão de onde o jogador quer jogar, onde ele se sente confortável, é o que ele pode entregar, dados os companheiros que ele tem no elenco, certo? Então vamos lá para o Marlon Freitas, finalmente, né? Marlon Freitas é um jogador... É quase que um misto de tudo isso, né? Porque ele é mais 8 do que o Evangelista e o Andréas Pereira. Né? Aliás, ele é 8, né? Não é que ele é mais 8, é porque os dois também podem jogar de 8. Ele é um 8 de fato, porém, ele tem uma característica um tanto quanto diferente do Rios. Né? Ele é um 8 mais parecido com o Andréas do que um 8 mais parecido com o Rios. Ele é um jogador que não é de grande intensidade, já tem 30 anos, vai fazer 31 anos em breve. É um jogador cuja sua principal valência é o passe longo, não é exatamente a associação curta, a transição rápida. É um jogador de organização do meio de campo com passes médios e longos. É um jogador que não tem grande chegada na entrada da área. Quando chega é para dar um passe em vez de dar uma finalização. E idealmente é um jogador que funcionaria perfeitamente com Andréas Pereira e Evangelista, por serem os dois, aliás os três, jogadores de associação. Não são jogadores rápidos, não são jogadores de intensidade, não são grandes marcadores, não são jogadores de grande posicionamento defensivo, mas são jogadores ótimos em associação, em passe, né? E Andréas, principalmente, complementa Marlon Freitas pela capacidade de finalização de fora da área. Então você teria o Marlon achando ou a profundidade de um atacante ou de um ponta, ou o passe médio para o Andréas Pereira para poder finalizar, certo? Então, são jogadores que se complementam e idealmente dariam muito bem juntos. Andréas Pereira e Marlon Freitas, pensando no meio campo com 5 e esses dois. Agora, qual que é a questão? Quando você tem um meio campo com Marlon Freitas, Andréas Pereira, né, ou Marlon Freitas e Evangelista, você não tem intensidade de marcação, você não tem bom posicionamento defensivo, você não tem transição rápida, certo? E tudo isso vai precisar ser compensado por um 5, tal como Danilo era no Palmeiras, um cara que ocupa todo o meio campo defensivo, faz transição rápida e entrega essa bola mais à frente a esses jogadores, que podem, enfim, se associar com mais liberdade. O Palmeiras hoje tem Emiliano Martínez no elenco. É um jogador que não consegue fazer absolutamente nada disso. E a gente tem como possibilidade no mercado Fabinho, hoje no Al-Ittihad, se eu bem me recordo, que é um jogador já com 30 e tantos anos, já sem grande intensidade, um jogador por característica mais parecido com um Casemiro da vida, ótimo passe, ótimo posicionamento defensivo, ótimo passe médio, longo, curto, né? Um jogador com técnica, agora é um jogador com pouca velocidade, pouca intensidade e pouca capacidade de fazer uma transição rápida, né? A não ser que por passes longos. Então, qual que é o cenário que a gente começa a enxergar com o Marlon Freitas quase acertado e com o viés de busca no mercado do Palmeiras em relação a um 5. A gente vê um cenário, mais uma vez, de um clube montando um elenco em dissociação com o que o técnico pensa de futebol. Eu falei o ano passado inteiro, né? Aliás, a partir da maior reestruturação, a partir da saída de Rios e Estevão, que o Palmeiras montou um elenco com jogadores de associação no meio de campo, de pouca intensidade, por um técnico que gosta de jogar com muita intensidade, com pressão alta, com perseguição individual e em transição. Ou seja, você tem uma ideia de jogo e você procura jogadores para uma ideia oposta. O Palmeiras procurou e trouxe atacantes que são muito bons em dupla de ataque, com um técnico que pensa o ataque com 3 jogadores, 2 abertos e 1 no meio de campo. Ou seja, o Palmeiras formou um elenco assinado e indicado por Abel Ferreira que nada tem a ver com as ideias de jogo que o Abel tenta colocar em campo.
Então, assim, seria uma crítica ao planejamento, à diretoria, se o Abel Ferreira não dominasse todos os processos do clube. Então, assim, não faz o menor sentido você trazer Andréas, Evangelista, o próprio Emiliano Martinez, manter o Veiga em campo, para você fazer perseguição individual no meio de campo. Não são jogadores intensos para isso. Né? Sabe quem é intenso para isso? Danilo. O Aníbal né? E jogou bem nos primeiros meses assim. Mas o Giai é um jogador para isso. O Kelvin não. O Jefté não. O Mikael não é nem jogador, mas também não é esse tipo de jogador. Então não faz muito sentido. Então, ao meu ver, a contratação do Marlon ela não faz sentido dado o sistema de jogo do Abel Ferreira. Se o Abel Ferreira colocar o Marlon para fazer perseguição individual, marcação individual no setor dele no meio de campo, a gente vai ter aquilo que a gente viu contra a LDU, aquilo que a gente viu contra o Flamengo, um jogador chegando sempre atrasado e dando superioridade numérica ao adversário na transição ofensiva. Não são jogadores para esse tipo de característica. E o meio de campo, né, vamos pensar no ideal, o Palmeiras vai conseguir contratar aqueles que ele quer. Fabinho, Marlon Freitas e Andréas Pereira. Esse meio de campo não tem intensidade e não tem capacidade física para fazer marcação individual. Então, assim, ou o Abel Ferreira muda o seu planejamento de jogo, muda a sua ideia de jogo para esses jogadores, ou a gente vai gastar com jogadores que não vão se encaixar na ideia de jogo do Abel Ferreira. E aí eu vou falar rapidamente sobre o que eu acho sobre o Marlon de forma geral, tá? O Palmeiras tem um outro 8 no elenco, que ao meu ver é uma potência do futebol nacional, que é o Larson, contratado agora junto do Goiás para o Sub-20 e deve jogar ano que vem inteiro no profissional. A gente viu uma partida do Larson e a gente viu a capacidade dele de perseguição, de desarme, de posicionamento defensivo e de passe longo. Aliás, também passe curto e drible curto na hora de fazer a transição defesa-ataque. Um jogador potencialmente tanto quanto fora da curva em relação ao número de aos 8 que a gente tem no futebol brasileiro. Ao meu ver, o Larson é o 8 reserva do Palmeiras. O primeiro reserva. É o jogador que a gente precisa para aquela posição, para complementar aquela posição, né? Para compor elenco na posição de 8. Ah, mas um jogador da base, e se ele se machuca? Bom, você tem Belé, você tem Coutinho, você tem outros jogadores com grande capacidade na base que podem tranquilamente ser o direto, o reserva direto de um Larson, um terceiro jogador de meio de campo. Para mim, o Larson tem condições totais de ser um reserva direto. Dado esse aspecto, né, do Palmeiras, a gente teria que pensar no mercado num 8 incontestável. Um 8 que chegaria para pegar a camiseta do Palmeiras, ser titular, ali no auge da carreira, idealmente com uns 28, algo parecido com o que o Palmeiras fez com o Andréas Pereira. Um cara que chega, joga com intensidade, com força, com qualidade. O Marlon é esse jogador? Mais ou menos, né? O Marlon é um jogador que foi estourar, foi ter uma grande atuação, né? Uma grande temporada em 2024, aos 29 anos de idade. Antes disso tinha jogado no Fluminense, no Atlético Goianiense. Antes de ter essa grande temporada, foi escorraçado pela torcida do Botafogo em 2023 na derrocada do título do Fogão, né, título que chegou às mãos do Palmeiras. Então, assim, dizer que o Marlon é incontestável é querer lutar com a realidade. O Marlon teve uma grande temporada nos últimos tempos, né? Jogou muito bem pelo Atlético Goianiense, é verdade, mas com muito menos cobrança. Então, o Marlon é um jogador muito parecido do ponto de vista da estratégia no mercado com o Evangelista. É um jogador que foi ter boas temporadas tardiamente, num time com menos cobrança, porque mesmo o Botafogo do Textor é um time com menos cobrança do que o Palmeiras, que chega no Palmeiras, num time, no seu maior time na sua carreira, né, no time que mais vai lutar por títulos, já com 30, 31 anos, sem ter uma história de grandes temporadas. Ou seja, ele chega, ao meu ver, chegaria para compor elenco, né, por todas essas questões. Né, não só pelas características de jogo em relação ao que o Abel pensa, mas principalmente pela sua carreira, pela forma como ele desenvolveu a sua carreira, pela sua capacidade técnica demonstrada desde o começo até hoje. É um jogador de uma grande temporada e de outras boas temporadas. É a mesma coisa o Evangelista. Inclusive que veio para o Palmeiras após uma temporada não tão boa, né? E muita gente fala, jogou muito pelo... Gente, Evangelista jogou meia dúzia de bons jogos pelo Palmeiras e se machucou, né? Então, assim, para mim,
Evangelista e Marlon Freitas são jogadores para compor elenco. E aí eu já respondo, né, a pergunta lá do começo do vídeo. É uma boa contratação? Depende. Marlon Freitas vai ser 8? Ótimo. Marlon Freitas vai ser 5? Péssimo. Não dá. Não tem condições de ser 5 no Palmeiras. E eu vi notícias de que talvez ele seria a substituição do Aníbal Moreno. Se for o caso, absurdo. Se for 8, interessante, se for para compor elenco. Marlon Freitas chega para ser titular incontestável em ter como reserva o Larsson, uma contratação ruim. Marlon Freitas chega para ser o segundo, 8, o reserva imediato, tendo o Larsson como terceiro jogador da posição, e o Palmeiras vai atrás de um 8 incontestável? Ótimo, grande contratação. Então assim, tudo depende do planejamento a médio e longo prazo do Palmeiras. Se eles entendem que o Marlon é um jogador para ser titular do time, para mim a contratação é ruim. Se eles entendem que é um jogador para compor elenco, é uma contratação ótima, e o mesmo vale para o Evangelista. Quero ver como que vão utilizar o Evangelista no que vem. Se entender que a volta do Evangelista é um reforço para o time titular, é um erro de planejamento. Se entender que a volta do Evangelista é um reforço para o time reserva, ótimo momento para o Palmeiras, ótimo planejamento. Para mim, Evangelista seria o reserva do Andrés como terceiro homem de campo, o Marlon seria o reserva da camisa 8, e o Palmeiras precisaria comprar um titular para 5, um titular para o 8, e o Andrés ser esse terceiro homem de meio de campo. Aí você tem o Larsson para complementar, você teria um 5 da base para complementar, e você precisaria de um 5 titular e um 8 titular. Para mim, esse seria um grande planejamento. A última questão é salário. A notícia que chega é que o Marlon vai ganhar acima de R$1 milhão no Palmeiras, e isso para mim é um ponto de grande atenção. O Palmeiras tem uma folha salarial altíssima, paga acima de 3 milhões para a comissão técnica, o que é absurdo, né? Se a gente pensar mundialmente, qual é o time que tem na comissão técnica o maior salário, e não nos grandes jogadores do time, né? Não no seu craque o maior salário, né? Aliás, até porque os jogadores são ativos do clube, comissão técnica não, né? Então, o Palmeiras se coloca como refém da comissão técnica. E salários altíssimos, é mais um jogador ganhando na casa acima de R$1 milhão no Palmeiras, num ano em que não tem previsão de grandes vendas como Estevão e Hendrick e Luiz Guilherme, não tem Mundial, não tem nenhuma garantia de títulos, né? Um elenco manco. Então, assim, o salário do Marlon Freitas me preocupa. Então, para finalizar, de forma geral, acho uma contratação mediana para boa, a depender do que o Palmeiras entende que tem com o Marlon. Se entende que tem um titular incontestável, é uma contratação ruim. Se entende que tem um cara para compor elenco, é uma ótima contratação, até porque você tira um titular do outro time para compor o seu elenco, algo que seria ideal também para Evangelista. Quero saber de vocês, o que vocês acham da contratação do Marlon, se foi uma boa, se foi uma ruim, e também principalmente sobre a folha salarial do Palmeiras, absolutamente inflacionada nesse momento. Bom, eu vejo vocês ou hoje ou essa semana, né, final de semana, não sei, pra gente falar sobre o orçamento e a temporada do Palmeiras e a perspectiva para 2026. E é isso por hoje, né? Vamos ver as próximas movimentações do Palmeiras no mercado, se é que vão existir, né? Um abraço a todos.